E aí, tudo bem? Professora Denise, estamos aqui para mais uma aula de matemática na quarta etapa. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de números inteiros e hoje vamos estudar adição e subtração dos números inteiros. Está aí no seu livro, na página 125. Vamos lá então? Na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros, que ele vem exatamente juntar os números que são antes do zero, que são chamados números negativos, com os números naturais. O conjunto dos números positivos com os negativos formam o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números inteiros positivos, que são os números naturais que você já tinha estudado, e seus respectivos negativos, denominados oposto ou simétrico. Então, esse conjunto, você viu que ele é representado pela letra Z e é a união dos naturais, que é aqueles números naturais que você já estudaram, que começa no zero e vai para o infinito, com os números negativos. Então, a junção dos naturais com os negativos formam os conjuntos dos números, o conjunto dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z. Hoje nós vamos estudar como é que a gente vai adicionar, como é que nós vamos somar números inteiros. Então, a adição e a subtração de números inteiros envolve algumas regras básicas, essenciais para a obtenção do resultado correto. Para uma melhor fixação dessas regras e como utilizá-las, vamos demonstrar os cálculos seguidos das respectivas regras matemáticas, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar, é uma coisa que eu vou falar hoje, a professora Denise vai falar hoje, e você não vai esquecer. Quando você for somar dois números e eles têm sinais iguais, você vai somar e repetir o mesmo sinal. Se os dois números têm sinais iguais, se ele for positivo, soma e repete o sinal. É como se você pudesse ou tentasse associar o número positivo com dinheiro, número negativo com compra. Se você tem R$2 e recebe mais R$3, você fica com quanto? Com R$5. Agora, se você faz uma compra de R$3 e outra compra de R$8, no total você comprou R$8. Então, se os números forem negativos, você também soma e conserva o mesmo sinal. Agora, quando os sinais forem diferentes, você vai diminuir, você vai subtrair e conservar o sinal do maior. Eu tenho 5 e 3. Você vai fazer a conta de menos como se os sinais não existissem. 5 tirando 3 fica 2. O módulo maior é o 5. Então, o sinal que permanece é do número negativo. Vai ficar menos 2. Agora, se eu tenho 8 positivo e 6 negativo, os sinais são diferentes, você subtrai e mantém o sinal do maior. Ou seja, o sinal que vai ficar é positivo. Se você teve alguma dificuldade, coloca o vídeo novamente, escuta novamente a regra que não tem como você errar. Sinais iguais, soma e mantém o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do número maior, tá bom? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, eu vou colocar a canetinha para a gente fazer a apresentação, tá bom? Ó, preste atenção, se eu tenho 9 positivo com 9 positivo, o resultado vai ser quanto? 18, porque os dois sinais
era positivo. Então, soma e mantém o sinal. Menos 1 com menos 1. Eu somo 1 mais 1, 2. E o sinal é negativo. Quando eu tenho 4 positivo com 6 positivo, soma e mantém o mesmo sinal. Fica mais 10. Quando eu tenho menos 7 com menos 8, sinais iguais. Soma, 7 mais 8 dá 15 e fica negativo. Então, você está observando. Sinais iguais, soma e coloca o mesmo sinal. Menos 9 com menos 10, menos 19. Mais 15 com mais 16, mais 31. Mais 64, mais 6, mais 70. Se for menos 54 com menos 34, você soma e conserva o mesmo sinal. Agora você já está sabendo fazer adição com números inteiros. Sinais iguais, soma e mantém o mesmo sinal. Sinal diferente, subtrai e mantém o sinal do maior. Tá certo? Então aqui, olha, agora vamos dar exemplos de sinais diferentes, ó. Menos 4 com mais 6, ó, você diminui. 6 tirando 4, 2. O sinal do módulo maior é positivo, então ele vai ficar positivo. Outro exemplo, ó, menos 10 com mais 5. Sinais são diferentes, subtrai e mantém o sinal do número maior. Então, 10 tirando 5, 5. Ficou menos 5, certo? E a mesma coisa você vai seguindo aí. Você vai vendo aí vários exemplos aí. Sinais iguais, soma e mantém o mesmo sinal. Agora, sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do número maior. Tá certo? A mesma coisa, gente, é em subtração. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior. Mais 10 com menos 7, não está diferente? Faz uma conta de menos. 10 tirando 7, fica 3. O sinal vai ser positivo, porque o número maior está positivo. Menos 3 com menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Mais 20 com menos 30. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, vai ficar menos 10. Menos 2 com mais 3, menos 9. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior. Menos 9 com mais 9. Operação entre números opostos. Se for exatamente o mesmo número e com sinal diferente, o resultado é 0. E agora vamos ver essa última aqui. Menos 25 com mais 24. Sinal diferente, subtrai e mantém o sinal do maior. Então, agora você já sabe. Aprendeu essa regrinha básica? Aprendeu a regra básica? Você já sabe resolver todas as situações, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.